informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa terça-feira, dia 26 de setembro, levando para vocês os seguintes destaques. Até 200 mil cabeças de gado são necessárias para produzir 1 quilo de cálculo biliar milionário. Ministro diz que vai tirar do papel obra da indústria de fertilizantes em Três Lagoas. Indenização por terras disputadas entre indígenas e fazendeiros seria de 269 milhões aqui no estado. A aldeia Limão Verde é a primeira a ter voto favorável por demarcação. E a bancada ruralista quer o Supremo Tribunal em seu devido lugar e prepara emenda constitucional. Forterra, plantando o futuro com soluções mais completas, nosso agro, nossa terra. Forterra, buscando novos horizontes, construindo uma história de paixão e compromisso pela Unidades terra. em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã. 2222-2522. Juntos somos Forterra. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança em mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Singenta. Estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Singenta. A ARR Tecnologia Agrícola é uma empresa especializada em agricultura de precisão, capacitada para atender todas as marcas e modelos de GPS. A ARR faz projeto de pulverização e plantio, atendimento no campo e reparos em GPS, antena e piloto automático, além de oficina mecânica para Case New Holland. A ARR realmente resolve. RR Tecnologia Agrícola, Marcelino Pires, 517, Sala B. Instagram, RR Tecnologia Agrícola. Personal Pilot. WhatsApp B7 99971 3570. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. O calorão não dá trégua nessa terça-feira em Dourados e região. E a temperatura pode chegar aos 39 e 40 graus. Pode garoar fraco somente amanhã à tarde, quando o calor diminui bastante. O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores. O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijo do tipo frescal. Experimente a variedade de produtos para a sua mesa. Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi, telefone 3424-1213. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina tem uma linha completa de defensivos, fertilizantes e sementes de soja, milho e pastagens e os melhores produtos biológicos do mercado. E sempre buscando inovação e qualidade, tem uma equipe técnica exclusiva para atender ao produtor rural. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171. Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Coopert. Biológico Ecobet. Exclusivo para agricultores e profissionais do agro.
A Casa da Lavoura de Dourados e Douradina representa a melhor empresa de sementes de milho do mercado. A KWS Sementes, multinacional alemã com mais de 160 anos de tradição no mercado de sementes. Aqui você encontra o K9606 VIP3, um dos híbridos mais vendidos do Brasil por ser referência em estabilidade e produtividade. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288. Em Douradina, 3412-1171. Casa da Lavoura, parceiro KWS Sementes. Ouça agora as cotações agropecuárias. As cotações do agronegócio fecharam ontem com esses preços médios no estado. Arroba do boi gordo a R$ 220 e da vaca gorda a R$ 203, preços com full rural segundo a FamaSul. Em Dourados no disponível, saca de milho a R$ 40 e a de soja a R$ 125, informou a Granos Corretora. Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Serviços agrícolas e industriais em aço carbono e inox para armazenagens e fabricações diversas. Atendendo empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção e instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas e em tornearia metalúrgica. Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Rua C, sem número, próximo ao centro de treinamento do Clube 7 de Setembro, no Jardim Ibirapuera. Ligue 99954-9432 com Leonardo. O melhor para a lavoura é ter Syngenta pra ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O governo brasileiro quer ampliar para 40% o transporte de cargas por ferrovia para exportação até 2035, em um esforço que envolve investimentos públicos e privados para tirar o país da concentração do modelo rodoviário, disse o ministro dos Transportes, Renan Filho. Em Lisboa, onde apresentou para investidores europeus oportunidades na área de ferrovias, rodovias e hidrovias, no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, o ministro afirmou que a expansão das ferrovias é fundamental para um país do tamanho do Brasil. 5 funcionários de uma exportadora de pedras da vesícula de boi foram rendidos e roubados em Barretos, no interior de São Paulo, na semana passada. Os criminosos levaram aproximadamente R$ 2 milhões em pedras, que é considerado rara, valioso e com preço do quilo em mais de 100 mil. Produzir 1 quilo de cálculo biliar bovino é um processo trabalhoso, no qual os comerciantes precisam contar com a sorte. Até 200 mil cabeças de gado precisam ser abatidas para apenas tentar chegar ao peso. A pedra tem diferentes finalidades e já foi destaque de exportação para regiões da Ásia, por exemplo, onde é muito utilizada para o tratamento de doenças. Outra função atribuída à pedra da bilis é o estímulo às ostras na produção de pérolas. Para o empresário Ângelo Cetim Neto, diretor do frigorífico Argos, em São José dos Pinhais, no Paraná, o valor estimado da pedra pode parecer alto, mas é considerado irrisório, se for considerado o volume de abate necessário para atingir 1 quilo. Segundo ele, a cabeça de gado com 18 arrobas para o abate tem valor de mercado calculado em cerca de R$ 3.600. Se for considerado o volume de 200 mil bois para tentar acumular 1 quilo do cálculo biliar, o valor total dos bois chega a 720 milhões. Além disso, com o passar dos anos, os bois têm sido abatidos com menos idade, fator que torna a produção das pedras ainda mais rara, já que elas costumam aparecer em animais mais velhos.
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, visitou Mato Grosso do Sul na quinta-feira passada para lançar regionalmente o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC do governo federal, e detalhar as obras para o Estado. Na ocasião, ele falou sobre as obras paradas da unidade de fertilizantes nitrogenados 3 em Três Lagoas. A Petrobras é uma empresa de ações e precisa tomar medidas formais, mas a decisão do governo federal é que não podemos deixar as obras inconclusas. Vamos retomar a obra e concluir a UFN3. É fundamental para Mato Grosso do Sul e também fundamental para o país a retomada da produção de fertilizantes, afirmou Rui Costa. Durante o lançamento do PAC em Mato Grosso do Sul, o ministro afirmou que a obra da usina de fertilizantes deverá entrar em um novo PAC, ainda sem data para ser lançado. Um país que quer ser o celeiro do mundo, que quer ser líder em produção agrícola, não pode ter somente 20% da produção dos seus fertilizantes nitrogenados no país, afirmou o ministro. Com a rejeição da tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, definido na quinta-feira pelo Supremo Tribunal Federal, o problema agora é outro: indenizar ou não e como fazer isso com os donos das terras que habitam o lugar e que devem sair de lá para que os indígenas retomem seus territórios. O marco temporal era um conteúdo jurídico que defendia a ideia de que os indígenas teriam direito de ocupar apenas as terras onde moravam, ou que já disputavam em 5 de outubro de 1988, dia da promulgação da Constituição Federal. Reportagem publicada pela Agência Pública, produzida pelos jornalistas Ana Beatriz Anjos e Rafael Oliveira, indicou que no caso da indenização, a União teria de desembolsar em torno de 952 milhões de reais. Desse montante, 269 milhões e 800 mil deveriam ser pagos a fazendeiros que ocupam terras indígenas em Mato Grosso do Sul. As regras para a indenização ainda não foram fechadas. Há a possibilidade da compensação abranger somente a terra nua nas áreas disputadas, isto é, quando o imóvel rural não tiver nenhum investimento, ou então também por benfeitorias já investidas na fazenda. Mato Grosso do Sul tem o primeiro território indígena com demarcação favorável após a decisão da maioria do Supremo Tribunal Federal considerar o marco temporal inconstitucional. A ministra Rosa Weber, relatora do caso do povo Terena de Limão Verde, em Aquidauana, deu como favorável a demarcação desse povo indígena. Ela decidiu antecipar o voto antes da sua aposentadoria, que está marcada para o dia 28 de setembro. No voto, a ministra relembra a luta dos povos originários desde 1953, quando a ocupação da terra dos índios deu espaço à fazenda Santa Bárbara. Qualquer tentativa de subtrair dos povos indígenas o seu direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam traduz verdadeira investida contra direito fundamental assegurado em sua plenitude pelo texto constitucional, considerou a ministra. Setores ligados ao agronegócio contestaram a recente decisão do Supremo Tribunal Federal de derrubar a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Entidades representativas do setor e políticos ligados à agricultura e pecuária se manifestaram contra a decisão, alegando preocupações com a segurança jurídica e os direitos de propriedade. A FamaSul, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, é uma das entidades que se pronunciou contra a decisão. A FamaSul expressou preocupação com o que eles consideram uma mudança na jurisprudência, ressaltando que a decisão do STF afeta não apenas a área rural, mas também pode impactar áreas urbanas, gerando incerteza sobre a propriedade. Não há justiça quando se comete uma injustiça, com milhares de produtores rurais que possuem justo título de propriedade há séculos
e mesmo assim nenhuma garantia da posse do seu imóvel. A segurança legislativa e judicial que se busca não é apenas para a área rural. Afinal, sem a definição do marco temporal, qualquer área urbana pode ser considerada como terra indígena, avaliou a FamaSul. A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, compartilhou das preocupações das demais entidades, argumentando que o entendimento do STF poderá acarretar em consequências drásticas para a atividade agropecuária e a sociedade como um todo. E a bancada ruralista decidiu abrir uma nova frente contra a decisão do Supremo Tribunal que invalidou o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O princípio estabelecia que só áreas ocupadas após a promulgação da Constituição de 1988 poderiam virar reservas. E a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, articula com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a votação de uma proposta de emenda à Constituição, PEC, na tentativa de resgatar a tese do marco temporal. Integrantes da FPA, como o deputado baiano José Rocha, argumentam que a PEC é o único mecanismo capaz de frear a ingerência do Supremo sobre as prerrogativas do Congresso de fazer leis. Wilton Pneus, sua melhor opção em Dourados. Pneus agrícolas e industriais à pronta entrega em 3 vezes sem juros. Pneus para veículos de passeio, nacionais e importados em 12 vezes sem juros. Conheça o showroom da Wilton Pneus e faça um excelente negócio. Avenida Marcelino Pires, 283, próximo ao Parque do Largo. Ou ligue 3421-7700. Repetindo, 3421-7700. Wilton Pneus, especialista em pneus. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Demarcação de terras indígenas continua em discussão esta semana. Deputados e senadores voltam a acompanhar com atenção a questão da demarcação das terras indígenas na próxima quarta-feira. Após decidir que não há marco temporal para a demarcação, o Supremo Tribunal Federal retoma o assunto para discutir se haverá compensação para os prejudicados pela decisão. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado discute projeto já aprovado na Câmara que busca limitar a demarcação às terras ocupadas por indígenas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Para o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, não faz mais sentido discutir o projeto de lei. Diante disso, qualquer debate infraconstitucional de leis alterando o chamado ou instituindo o chamado marco temporal é inconstitucional em si. Mas o deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, disse que a bancada vai lutar pela aprovação de normas sobre o marco temporal. A Frente Parlamentar da Agropecuária vai aprovar o marco temporal no Senado e nós vamos correr com a PEC na Câmara, a PEC no Senado, para nós darmos segurança jurídica para os produtores rurais. O que o STF está fazendo é criar uma barbárie no campo, insegurança jurídica total. Na Câmara, são 11 propostas de emenda à Constituição sobre a demarcação de terras indígenas. Lupion diz que a bancada também vai atuar em paralelo pela indenização dos produtores que tiverem que deixar terras demarcadas. Segundo ele, o conflito envolve 22% do território. A decisão do STF foi tomada a partir de conflito em Santa Catarina, envolvendo agricultores e os indígenas Xokleng, mas deve afetar 80 casos semelhantes e mais de 300 processos de demarcação. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, disse que o STF está ultrapassando seus limites e defendeu a obstrução dos trabalhos legislativos. Que se obstrua tudo na Câmara, no Senado, tanto para dizer para o Supremo Tribunal Federal que não vai poder continuar com esse tipo de votação no marco temporal, nem na questão do aborto, nem na questão da descriminalização das drogas, nem em nenhuma questão que não lhe diz respeito. A presidente da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara, deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, disse que o Congresso deveria estar junto com os indígenas na luta pela demarcação, inclusive por conta da crise climática. A demarcação dos territórios indígenas significa a solução número 1 para barrar a crise climática.
Eu tenho dito que o problema da humanidade é destemperança. A cada dia a humanidade está com o coração mais gelado, mas ao mesmo tempo o planeta está cada dia mais aquecido. Nós temos um compromisso importante de desaquecer o planeta para aquecer o coração. A questão da indenização dos prejudicados pela decisão foi levantada pelo ministro Alexandre de Moraes, que defendeu que ela deve ser uma condição para as demarcações. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, afirma que isso poderia atrasar as demarcações por questões orçamentárias. O ministro Cristiano Zanin teria se colocado contra condicionar a demarcação ao pagamento prévio. A APIB também questiona a argumentação do ministro Dias Toffoli, favorável ao aproveitamento de recursos hídricos, orgânicos e minerais em terras indígenas. Segundo a APIB, estudos mostram que existem 1.692 sobreposições de fazendas em terras indígenas, o que representaria 1,18 milhão de hectares, a maioria em territórios pendentes de demarcação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Alta Paulista, empresa especializada em peças para toda a linha do agronegócio. Peças para tratores, plantadeiras, plataformas, pulverizadores, colheitadeiras e para todo tipo de máquinas pesadas das principais marcas do mercado e agilidade na entrega. Soluções de alto desempenho para manter sua máquina em movimento é com a Alta Paulista. Nessa você pode confiar. Alta Paulista Peças Agrícolas. Sua máquina sempre em movimento. Marcelino Pires 6505, telefone 6734246235. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui no 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.